Podcast. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou Rafael Chinaglia, jornalista do TOTOS Developers. Vocês já viram aqui, Alain e Bruno Laia estão aqui comigo hoje também, nosso segundo episódio, para falar sobre agilidade orientada a resultado, né? Os caminhos da agilidade. E o primeiro episódio não deu tempo de falar tudo, então agora a gente vai dividir os temas, os subtemas, para poder falar com mais calma e poder falar mais profundamente sobre cada um desses temas. E antes de começar a papear, eu quero já agradecer a parceria e a presença de vocês dois, Bruno e Alain. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço, Rafa. Do meu lado aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre aí o Alain nessa parceria que a gente tem, então agradeço muito. E muito obrigado também por todos e todas que estão nos assistindo aqui hoje, né? É isso aí, Rafa e Bruno. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço também a audiência, né, de todos que estão aqui, vendo visitar, entender com a gente, né, um pouquinho mais de agilidade e como que a gente pode transformar, né, a agilidade muitas vezes operacional numa agilidade mais estratégica dentro das companhias. Boa, muito bom. Bom, no primeiro episódio que a gente gravou, o primeiro episódio foi sobre a engrenagem integrada, né, o desafio da colaboração. Agora, a gente vai entrar sobre um ponto específico sobre pipeline de insights, né, do dado à decisão, que é outra vertente muito importante, né? Então, muitas empresas estão afogadas em dados, né, mas famintas por insights, né? Então, como criar, né, um pipeline que transforma números em decisões de negócio, né? Eu passo já a bola para vocês que vocês possam dissertar sobre isso. Bacana. Bruno, me permita algumas palavras e depois fica à vontade para complementar. É um tema que me interessa muito, sabe, Rafa, e todos que estão nos ouvindo. Acho que aqui está um dos diferenciais para um setor de agilidade, porque realmente, né, a gente tem muito dado disponível, muitas vezes, algumas vezes não, algumas vezes a gente tem que ser ali a mola propulsora de geração desses dados também, mas o fato os times de produto, né, tanto na parte de engenharia quanto na parte de negócio, muitas vezes estão assoberbados de entregas, né, que eles precisam fazer e não tem ali muita capacidade produtiva para elaborar insights em cima das informações. Então, normalmente é uma área que fica pedindo um dono e esse dono nas companhias que têm uma agilidade mais estruturada faz muito sentido a agilidade ter um setor ali responsável por gerar esses insights. Então, toda a questão da gente entender a qualidade do dado, fazer a governança de processo para que esse dado esteja ok para a utilização, né? E pessoas competentes para transformar esses dados em decisões de negócio, né? Nas insights, que a gente acaba se pronunciando dessa forma, mas na prática são coisas que precisam municiar o negócio e a engenharia para tomar decisões e se tornarem mais eficientes e eficazes. E você, Bruno? É isso aí, pessoal. Assim, eu gosto de pensar que o papel de uma estrutura de agilidade, seja a gente aqui enquanto uma governança de agilidade, ou seja, uma engenharia local ou uma área de agilidade ali no segmento, mas eu gosto muito de pensar que a agilidade ela vai funcionar para dados como a cola de todo o sistema, né? Então, a gente olha ali para dados de produto, a gente olha para dados de performance, a gente olha muitas vezes até para dados de engenharia, e com esses dados a gente precisa ajudar a gerar os melhores insights, principalmente para aquelas pessoas que elas estão ali inseridas, né? Gerentes de produto, pessoas de produto que estão tão inseridas ali no dia a dia. Então, acho que o nosso papel é muitas vezes ali de gerar o insight, de mostrar para essas pessoas algo que talvez elas não estão vendo, né? Remover vieses e tudo mais. Eu penso
que uma área de agilidade, antes de fazer isso, ela precisa conhecer primeiro o contexto que ela está inserida, né? Então, ela precisa... Cada empresa tem um contexto, muitas vezes, cada produto tem um contexto, né? E é importante que essa área ela entenda esse contexto. Na TOTS, a gente tem 3 perfis assim, que eu vejo que são mais comuns de pessoas que vão trabalhar com dados. A gente tem aquelas pessoas que elas vão ser usuários de dados, né? Então, elas vão tomar decisões ali do dia a dia, que é um pouco do que o Alain comentou. A gente tem pessoas que vão ser decisoras, esses são heads, gerentes, geralmente executivos, que vão orientar a estratégia com dados, né? Então, para ser data-driven, essas pessoas elas vão precisar de ter esses dados, e nós vamos ter especialistas, né? São pessoas ali que elas vão gerar os dados, que elas vão coletar os dados, muitas vezes transformar esses dados. Então, para gerar um insight, eu preciso efetivamente entender esse contexto, porque eu penso que a agilidade ela não é uma área concorrente do produto, ela nunca pode ser, ou de certa forma ela também não pode estar ali com uma função de apontar o dedo para desafios que o produto tem. E muito pelo contrário, ela tem que efetivamente gerar insight orientada talvez àquilo que o produto não está vendo. Essa eu acho que não é uma área, a nossa área, embora a gente tenha pensado muito em quanto ela deve ser mais estratégica, né, Alain? Mas ela é uma área que ela não define efetivamente a estratégia, mas ela coloca na mesa para que as pessoas possam pensar mais fora da caixa. Então, eu penso que nessa linha, eu acho que é o que a gente vem construindo aqui na TOTS, enquanto agilidade, e acho que é o norte bem interessante da gente seguir. É muito legal, importante vocês falarem sobre isso. Como que uma área de agilidade, que geralmente é focada em dados de operação, throughput, né, lead time, enfim, como que essa área de agilidade pode orientar e gerar insights para produto e negócio? Quem pode responder? Eu já tive esse papo com ela algumas vezes, né? Eu penso que isso é uma questão cultural, e eu nem diria cultural da empresa. Eu penso que é a cultura da agilidade, né? Quando a gente estudou agilidade lá atrás, nós aprendemos a focar mais no downstream. E eu não vejo nenhum problema da gente focar no downstream. Mas eu também penso que até certo ponto a gente precisa mudar essa cultura tanto do agilista, que veio com esse mindset de olhar mais para o downstream, para que ele consiga olhar o processo como um todo. A gente precisa, de certa forma, pensar que essa cultura precisa evoluir para que esse agilista se torne mais empoderado nesse sentido. Para que ele, na minha opinião, para que ele seja mais empoderado, ele também precisa estar mais preparado. Isso significa estudar dados, entender como esses dados vão orientar essas decisões, como que se vai construir, né? Eu acho que o papel é muito mais e aí pensando aqui em agilidade, é muito mais de questionar e de perguntar e de entender o contexto, para que, assim, essa pessoa pare de olhar, de fazer uma análise mais descritiva, que é o que a gente vai ver no comum, e ela começa a fazer uma análise mais prescritiva. Então, ela começa a olhar menos ali, ela começa a olhar para o passado para entender o futuro, eu diria isso, né? E isso é uma questão cultural, uma questão de mindset, algo que as pessoas, à medida que elas vão entendendo mais sobre dados, e eu falo muito isso até aqui de mim, né? O Bruno da semana passada já não é o Bruno com o mesmo nível de entendimento dessa semana, assim como na semana que vem espero estar entendendo mais de alguma coisa, né? Até cair na curva ali do Dunning-Kruger, não sei se vocês já viram, que é aquela curva que ele fala que quanto mais você sabe de uma coisa, menos você acha que você tem capacidade para poder dizer sobre esse tema, né? Você começa a falar, poxa, acho que eu entendi tanto desse tema que não tenho mais aquela questão de falar, poxa, é para esse caminho ou é para aquele caminho. Mas, de certa forma, eu penso que é muito nessa linha, é uma questão cultural da agilidade, a gente sempre olha para o downstream, é perfeito olhar para o downstream,
mas a gente precisa conectar esse downstream com a estratégia. Eu acho que é bem nessa linha. O que você acha, Alain? Eu gostei muito do ponto que você abordou, Bruno, porque ele me remete, né, a toda a jornada da agilidade do mundo, né? A gente começou lá em 2000 muito com upstream, downstream, né, com técnicas ali do XP, entre outras. A gente passou por uma fase ali Kanban, né, de avaliação de fluxo de uma forma mais completa, né? Começou ali obviamente, com downstream e métricas muito importantes para a época, mas logo, né, veio o Leopold e trouxe ali uma outra visão de agilidade, uma reforma de agilidade, onde a gente vai olhar mais para o negócio, a gente vai olhar o fluxo ponta a ponta, e eu vejo que atualmente, né, a gente está cada vez mais com essa visão de negócio. Até dando um exemplo, né, meu time estava antes de ontem e hoje reunido com o time de negócio para que a gente trabalhasse o roadmap 2026 do produto, né? A gente estava o tempo inteiro discutindo mais os aspectos de negócio, aspectos de estratégia, como é que o trabalho, né, operacional e tático se liga à estratégia da companhia, e qual que foi, então, o papel do time, né, de agilista nesse sentido? Muito de estruturação, fornecimento de dados e insights, né? Então, os times de negócio tinham o tempo inteiro vendo quanto de capacity percentualmente a gente estava alocando em cada estratégia da companhia, e a gente discutindo se isso fazia sentido, o que de repente a gente precisava fazer que a gente não vai conseguir, né? E qual importante e relevante é isso, sabe? E isso apoiando todo um trabalho que vem desde da diretoria, né, até o nível mais tático, sabe? Eu vi um grande valor agregado nesse momento, porque a gente está evitando problemas futuros que poderiam ocorrer, a gente está evitando desalinhamento estratégico, a gente está aumentando a conexão com a estratégia, a visibilidade de todos os profissionais que vão beber dos materiais que foram concluídos, né, nesse dia de hoje. E estamos todos alinhados sobre o que a gente vai fazer, o que não vamos fazer, por que vamos e por que não vamos. Então, assim, eu vejo o papel da agilidade quando ele se conecta com o negócio, e não que o lead time não seja importante, que a evasão não seja importante, mas acaba que muito hoje, depois que você já fez um trabalho de agilidade, os próprios times ali no dia a dia absorvem, né, o uso dessas métricas que também são relevantes. E aí fica, muitas vezes, né, o papel ali de suporte e geração de insights da agilidade num nível mais estratégico, ou pelo menos no nível de produto e negócio. Não, e a gente passou a vida inteira ouvindo e falando que a gente precisava deixar o time tocar agilidade, né? Que o agilista bom era aquele que saía do time e falava, agora todo mundo aqui já entendeu agilidade, todo mundo sabe tocar, né? Só que eu sei que é difícil às vezes sair, né? Mas isso é bem importante. Você colocou esse ponto, me lembrei disso. Perfeito, Bruno. Muito bom, muito bom. Bom, a gente falou sobre integração, o que une esses times, né? São os dados, né? Mas por que tantos times ainda enxergam os dados como uma obrigação ou reportagem do passado e não como uma ferramenta para o futuro? Ok, muito boa a pergunta. Vou avançar nela aqui, depois o Bruno me complementa. Mas eu gosto muito do Simon Sinek quando ele fala do Golden Circle. Ele fala basicamente para a gente começar pelos porquês, né? Eu vejo que muitas vezes a gente oferece dados, insights e esquece dos porquês a gente está fazendo isso. É uma prática que a gente tem aqui na nossa estrutura. Sempre que a gente traz um KPI, uma métrica muito importante, pede aos times ali colaboração para que essas métricas continuem com dados corretos, bem qualificados,
a gente explica bastante o porquê que a gente está fazendo aquilo, como que isso afeta a vida da empresa ou do cliente. Eu acredito que muitas vezes a gente deixando de fazer isso, ou talvez não trazendo tanta clareza, porque muitas vezes são assuntos bem técnicos, né? Se a gente não souber ali simplificar esses assuntos para os times, que é a questão aqui, pode acabar virando essa percepção mesmo, tá, Rafa? Uma percepção de que, é porque o time da agilidade pediu, porque eu tenho que reportar isso aqui, mas ninguém sabe por que está fazendo isso. Então, para mim, a grande questão é demonstrar isso e muitas vezes engajar o nível C-level ou diretor, dependendo aí do que for. Uma das coisas que eu curto muito aqui no trabalho é que os meus gestores sabem exatamente por que de cada métrica. Então fica muito mais fácil, porque eu sei que eles estão explicando para os times sempre que existe uma dúvida interna. Eu colocaria um adendo nisso que a Alain falou, que me chamou um pouco aqui a atenção, é que também tem uma coisa que aí eu vou falar um pouco de cultura, né? Uma área de governança sempre gosta muito de falar de cultura. Mas, falando um pouquinho de cultura, da parte cultural, o que eu vejo? Eu vejo que a gente vem há muitos anos já, várias empresas e há muito tempo, conectando dado à prestação de contas. Então, a gente sempre vai numa linha de eu preciso prestar contas de algo que não aconteceu ou de algo que não foi feito, porque o dado me entregou aqui e eu preciso mostrar o que aconteceu. E essa é uma cultura que, quando a gente começa a ser data-driven, nós tentamos, basicamente, sobrepor isso, né, com o fato da gente começar a usar o dado como uma vantagem competitiva e não como uma prestação de contas, não como uma prestação de contas, né? E então, basicamente, eu acho que a gente reduz bastante quando a sua pergunta, né, Rafa, foi por que a gente ainda olha tanto como uma reportagem? Eu penso que é muito nesse sentido. Nós estamos acostumados a olhar como prestação de contas e agora existe uma mudança de mindset aí para a gente começar a olhar como vantagem competitiva. Basicamente é isso. E o que muda na operação, né, como um todo, quando o dado deixa de ser essa report e passa a ser, de fato, um insight que gera uma pergunta de negócio? Aí entra um pouco no que o Alain comentou, que eu acho sensacional, que é quando a gente tem report, a gente sempre pergunta o que aconteceu, por que isso aqui deu errado, né? Basicamente é isso, né? Vamos lá numa reunião de resultados, a gente vai falar, poxa, por que esse número aqui não está legal, por que isso aqui deu errado e tudo mais. Quando é insight, a reunião muda, porque o insight começa a ser por que aconteceu e não o que aconteceu. E se a gente fizer diferente, onde que está a alavanca disso? O que vai funcionar como alavanca de crescimento? O insight ele começa a te provocar, justamente porque o Alain falou lá no início, que é a pessoa começar a entender o porquê estamos fazendo aquilo e para onde queremos ir. Então, para mim, essa é a grande mudança. O dado ele deixa de ser o fim para virar o meio. E a gente sempre falou, né? Agilidade é meio e tudo mais. E muitas vezes a gente acaba trazendo as coisas como fim, mas o dado, eu entendo que o insight ele funciona bem a partir disso. Faz diferença, né? Faz, Rafael, e eu até pensei aqui em alguns exemplos, né? Porque eu sei que quem está assistindo quer um pouquinho de coisa acionável, né? Que é justamente esses insights que a gente fala aqui, né? E o nosso podcast também pode oferecer insights para quem está nos assistindo. Eu noto que a maturidade aumenta muito quando a gente está falando desses insights, né? Desses dados acionáveis. Um exemplo disso é quando a gente começou a olhar para o NPS de produto, sabe? E aí você encontra exatamente, claramente, quais são os aspectos que te promovem e os aspectos que denigrem a imagem do seu produto, da sua companhia.
foi impressionante. Os primeiros momentos ali eu já vi gestores de produto indo atrás de cliente, conversando, querendo saber porquê de uma determinada resposta. Eu comecei a entender quais são os aspectos mais importantes numa curva ABC para que a gente possa trabalhar. E algumas vezes isso já validou o que a gente sabia, não quer dizer que a gente está sempre encontrando coisas novas. Algumas vezes é validar aquilo que já é conhecimento tácito, né? De Relembrar, né? pessoas que estão há 10, 15, 20 anos que a gente tem na nossa operação ali, sabem muito bem o que acontece. Às vezes não precisa muito de uma pesquisa, mas é sempre bom a gente ter o dado e o insight para falar assim, cara, você está certo nisso aqui. Segue em frente, que é esse o caminho. Outro dado que a gente trouxe e depois virou um insight, né, um trabalho muito importante de Customer Lead Time, para que a gente tivesse ajustado ao propósito do nosso cliente. Tem até um livro, Fit for Purpose, que eu adoro, sabe? Aquilo ali mudou um pouco a minha mentalidade depois que eu li. Quem não leu, recomendo, que descreve, né, que a gente não precisa trabalhar em tudo quanto é dado. Tem KPIs que são essenciais ali para você definir sucesso ou insucesso do teu produto, do teu serviço. E normalmente o tempo de atendimento é um desses KPIs, né? O que a gente chama de lead time, ou eu gosto de usar o customer lead time, que deixa mais específico, que é o tempo total, desde o pedido do cliente até a entrega para ele. Esse dado também, a hora que a gente começou a gerar os dashboards, visões para os times de produto, a coisa mudou muito dentro do trabalho, da organização, dos questionamentos que foram feitos. Por que esse tempo aqui? Por que aquele tempo ali? Por que você faz desse jeito? Não, por que a gente nunca conversou a respeito disso? Então, é uma mudança da água para o vinho, mas a gente precisa escolher os dados certos e olhar para os insights certos dentro do contexto que você está, o contexto de negócio, que é um ponto que o Bruno já citou anteriormente, sabe? Então, é muito importante a gente entender ciclo de vida de produto, qual o momento que seu produto está, né, o que faz mais sentido como métrica, como KPI, que tipo de discussão a alta gestão está tendo e como, né, esse KPI, esse insight pode ajudá-los nos problemas atuais e não a gente querer levar sem nenhum nexo com o contexto os insights e métricas. E essa Legal. mineração de dados, né, que você citou, Alain, desculpa, Bruno, é fundamental, né, Alain, para você direcionar o que você quer saber. É fundamental, tá, Rafael? Não é tão simples quanto a gente está falando aqui no dia a dia. Reconheço que existem N barreiras que você precisa ultrapassar até você ter os insights realmente com dados seguros, dados que não que o fluxo de informação não seja interrompido, não seja prejudicado depois de 6 meses. A gente está cansado de ver projetos que as pessoas começam, terminam e depois a coisa some, né? Por quê? Porque de alguma forma aquilo não foi sustentável, né? De alguma forma esqueceu-se de pensar na manutenção desse tipo de trabalho. Então, é algo que muitas vezes é como se fosse um encanamento na política, não dá nenhum tipo de moral, de capital político na empresa, mas você precisa fazer para chegar onde você entendeu que é necessário dentro do contexto de negócio e de produto. O que eu vejo bem, que é bem interessante também, é que a partir daqui, quando a gente começa a ter insights, nós começamos a identificar padrões e vou dar um exemplo, né? Quando alguém traz, poxa, o churn nosso aumentou em 2% no último trimestre. Esse é um reporte clássico. Mas quando a gente está trabalhando, quando nós estamos trabalhando com insights efetivamente, a gente começa a entender padrões de, tá, os clientes que deram churn, por exemplo, eles não usaram uma funcionalidade X nos primeiros 7 dias e geralmente quando eles não usam essa funcionalidade, eles dão churn. Então,
a gente começa a ter perguntas do tipo, poxa, no onboarding eu preciso demonstrar essa funcionalidade no onboarding do produto. Essa é uma funcionalidade que eu preciso dar um valor para ela, né? Então, o primeiro exemplo que eu dei aqui, ele vai mostrar o estrago, que é aquilo que a gente veio falando aqui desde o início da conversa. Ele vai mostrar o que está para trás, o dado histórico, a análise descritiva. Com essa análise descritiva, a gente vai numa análise prescritiva e gera um insight, que aí é o caso do segundo exemplo que eu dei, onde a gente puxa uma tomada de decisão. Antes de tomar a decisão, né, é preciso confiar. Isso é muito importante, né? É como garantir, então, essa qualidade dos dados, né? Afinal de contas, né, quando a gente toma uma decisão ruim, baseada em dados ruins, são piores do que não usar os dados, né? Vocês concordam com isso? Super de acordo. Decisão ruim com dado ruim realmente é pior do que uma decisão sem dado. E aí eu acho que entra um pouco na questão da responsabilidade sobre esse dado. Nós temos aqui na TOTS, até pelo tamanho da empresa que estamos, né? Nós temos uma área de governança de dados que tem um papel muito bom de nos blindar de algumas coisas. Muitas estruturas, muitas empresas não têm a oportunidade de ter uma área de governança de dados que nos apoia aqui, times de agilidade. E aí eu acho que cabe muito aquele papel que eu falei, aquele perfil que eu falei lá no início, que é do especialista, junto com os decisores e com os usuários de dados, basicamente terem bastante accountability quando eles falam do sentido dessa coleta de dados, da transformação de dados, de como que isso é feito, do que se espera com aquele dado, do contexto do dado, antes de tomar a decisão, inclusive. Então, também entra nessa parte. Como que você vê isso aí, Alain? Eu vejo como algo importantíssimo, né? O trabalho na gestão de dados ali, na qualidade dos dados, e existem realmente vários níveis de trabalho. Eu acho que o Bruno citou bem, muitas coisas são questão de cultura dentro da companhia. Então a gente precisa estabelecer uma cultura data-driven, uma cultura onde todos entendam a importância de gerar dados corretamente, de termos responsabilidade com o nosso trabalho no dia a dia, atendermos os processos mínimos, né, para que isso aconteça de forma correta, coerente. E numa empresa maior como a nossa, a gente tem vários níveis de governança, né? O Bruno ali está num certo nível de governança, eu tenho um outro nível que a gente trabalha aqui com a gente, e constantemente eu peço ali checagens em cima de dados. Algumas são automatizadas, graças a Deus, a gente precisa fazer tudo manualmente para ter qualidade de informação, mas sim, algumas outras ainda são manuais e faz parte, gente. Acho que poucas empresas estão navegando aí num cenário mais perfeito. Na verdade, eu acho que não existe esse cenário perfeito, para ser bem sincero. Acho que sempre tem alguma imprecisão, ela só não pode ser muito grande a tempo de estragar, né, a tomada de decisão, que foi a pergunta que o Rafa trouxe para a gente. Então, eu acredito muito em uma parte de cultura e governança para que a gente consiga tomar essas decisões com os dados corretos dentro daquilo que é necessário para a companhia. E como que uma estrutura de agilidade orientada a dados pode ajudar a conectar as métricas do produto do dia a dia com as decisões que são estratégicas e também os indicadores de negócio? É muita informação, né? Legal, Rafa. Se eu pudesse aqui mostrar o que a gente faz, né, eu ia exatamente printar para o pessoal a resposta para a sua pergunta, mas devido aí questões, né, de informação sigilosa, a gente não pode demonstrar exatamente, mas eu posso descrever, isso não é nenhum problema. Tá? A gente tem um time focado nesse trabalho, tá, Rafa? De conectar, né, essas informações, esses dados,
há visualizações e informações que municiem o nosso time de negócio, nosso time de produto, para entender o quanto que a gente está aderente à estratégia da companhia, o quanto que a gente está saindo dessa aderência. E isso é muito interessante porque muitas vezes chama a atenção dos nossos gestores executivos, para fazer uma correção de rota. Eventualmente, nem tudo, né, passa por crivos. Os profissionais de produto têm muita autonomia, mas certas coisas às vezes não fazem sentido. E aí que entra o nosso papel. Aí é que entra, né, a importância de você ter um time de agilidade que trabalha com dados e que gera insights, informações e ferramentas para a estrutura de produto, seja a parte de negócio, ou seja a engenharia, a operação ali. Isso eu fico muito satisfeito de estar aqui falando com vocês, porque eu já fui de uma época que a gente não tinha isso, mas hoje não. Hoje a gente tem toda essa informação, todo esse arsenal para que a gente saiba exatamente como é que a gente está direcionando os esforços de trabalho. Isso está fazendo sentido, né? Então, hoje mesmo a gente olhou para esses números, para esses indicadores e concluiu, cara, está tudo correto, né? Por exemplo, um aspecto importante que toda empresa de RP está trabalhando e nós não somos diferentes, e os nossos dados mostram isso, é a reforma tributária, sabe? Acabou de virar o ano, ainda não tem punição, mas assim, todos os clientes estão sendo chamados a ajustar seus sistemas fiscais para que a gente tenha ali o reconhecimento do IBS, CBS, que são alíquotas novas ali da reforma tributária. Quando você olha a nossa ferramenta, ela está contando exatamente qual é o esforço que a gente está tendo nesse aspecto importantíssimo do ano. E eu vou mais longe, gente. A gente sabe quanto que a gente direciona para débito técnico, qual que é o nosso esforço de coordenação, ou seja, tudo aquilo que você precisa fazer com o time para que essa produção aconteça. E a gente pode se questionar se esse esforço está sendo muito grande, se ele está adequado, né, ao ritmo. A gente sabe o que a gente está inovando, né, porque a reforma tributária tem tudo a ver com legislação, não é exatamente uma inovação, né? E outros aspectos da nossa estratégia que eu, infelizmente, não posso abrir aqui. Mas, assim, é muito satisfatório quando você faz uma reunião que tem ali profissionais que representam a engenharia de software, que tem profissionais que representam o time de negócio, que tem profissionais decisores, igual o Bruno falou ali na resposta dele, e todo mundo está olhando para o mesmo indicador, para o mesmo dashboard e tomando decisões conjuntas. Acho que isso é o poder da agilidade quando ela entende, né, o papel dela dentro dessas organizações. O Alain pegou o fio perfeito aqui, deixou a bola quicando aqui para mim, Alain. Mas eu Só penso empurrar. exatamente que as métricas operacionais, elas retroalimentam as estratégicas. Então, a agilidade, ela precisa basicamente, o Alain colocou aqui, né? Hoje nós entendemos muito de fluxo, nós entendemos de velocity, entendemos de throughput. Como que a gente consegue conectar esses KPIs, essas métricas, para alimentar aquelas métricas, retroalimentar aquelas métricas estratégicas? Se enquanto time eu olho métrica de uso, métrica de fluxo, métrica de entrega, produto conecta essas métricas a resultado, né? A estratégia, ela vai usar os sinais que a gente tem aqui dentro das métricas de uso, das métricas de fluxo, para definir a estratégia orientada a um resultado. Então, é igual eu falei, acho que na primeira pergunta, na nosso primeiro papo aqui, a agilidade, para mim, nesse contexto, ela é a cola do sistema. Ela olha, ela cuida da eficiência do produto e de como que esse produto vai estar lá na ponta, né? Colando o sistema, conectando essas áreas, que muitas vezes essas áreas elas estão envolvidas no dia a dia delas ali, que é altamente complexo. E a agilidade precisa estar ali para gerar os insights para essas áreas, para conectar essas áreas, reduzir, mitigar vieses, facilitar. A gente não deixa de fazer aquilo que nós aprendemos lá atrás. A gente só está melhorando e evoluindo aquilo que a gente aprendeu lá atrás quando a gente fala de uma agilidade mais orientada à estratégia.
Perfeito, perfeito. Bruno, Alain, é sempre uma aula estar com vocês. A gente aprende muito, vocês são incríveis e o compartilhamento de conteúdo de vocês, de conhecimento de vocês, ajuda muita gente, é fantástico. Eu acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa nesse episódio sobre dados, né? Acho que foi muito enriquecedor. Mesmo assim, eu pergunto, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? O que vocês acham? Acho que para fechar, assim, se for para fechar aqui todo o contexto de dado, eu acho que se o dado não gera pergunta, se ele não orienta a decisão, se ele não muda comportamento, se ele não deixa a gente desconfortável, ele não é um dado estratégico, não é um dado importante. Então, o dado é isso, gera desconforto, gera disrupção, gera mudança. Tem que gerar mudança boa. Eu deixaria aqui, né? Eu acho que o papo foi muito bacana mesmo, tá, Shinali? Eu acho que é um aspecto que os agilistas, se não já estão, precisam estar, porque cada vez mais as empresas estão apertando os seus orçamentos para conseguirem os seus resultados, e a área da agilidade agora só tem sentido numa empresa mais madura se ela estiver conectada à estratégia e fornecendo dados e principalmente insights para o negócio, para os tomadores de decisão. Que é aí que a área vai ser valorizada e vai ser entendida como uma parte estratégica e necessária para a operação. Então, a todos que ainda estão na jornada, o meu desejo de sucesso, né? E os que não estão, eu convido a se juntar a nós. Obrigada ao Bruno, ao Rafael. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. E o Alain já levantou a bola para mim agora. Então, já convidar todo mundo para que estejam com a gente nos próximos episódios, porque agora esse assunto de dados a gente fechou um pouco aqui, mas voltaremos para falar sobre o roadmap que paga a conta, né? Então, ficou curioso? Quer saber mais? Então, fique ligado nas redes sociais do TOTS Developers, que logo, logo, muito em breve, a gente vai lançar esse novo episódio, que é a terceira parte de um total de 4, para falar sobre esse tema muito enriquecedor, muito importante, que é a agilidade orientada a resultado. Então, estejam com a gente e, mais uma vez, Bruno, obrigado, Alain, obrigado. Vocês querem as últimas considerações finais? Querem passar para a gente? Muito obrigado, pessoal. Um prazer estar com vocês. Também agradeço aí a todos que estão nos vendo, né? E continue com a gente, que a gente vai compartilhar mais sobre o dia a dia da agilidade, principalmente a agilidade estratégica. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Podcast.